A dinâmica das populações. A população humana. Quanto ainda vamos crescer? Dados mostram que o crescimento da população humana ele vem sendo muito acelerado. Estima-se que a população humana em 2015 foi de 7,2 bilhões. Atualmente, em 2020, já estamos próximos dos 8 bilhões. Sendo que em 1950 girava em torno de apenas 2,5 bilhões de pessoas. Então, em 50 anos a gente atingiu, 50 não, mas 70 anos basicamente, foi o suficiente para que essa população quase triplicasse. Foi um crescimento muito rápido, né? O número de seres humanos do planeta quase triplicou nesses últimos anos e vai chegar em 11 bilhões em 2100. E esse crescimento vai ser puxado principalmente pelos países da África subsaariana. Né? Estima-se que a Nigéria vai ser o terceiro país que mais vai crescer nesses próximos anos, podendo ter uma população que chega a 530 milhões em 2100. Outros dados publicados mostraram que o primeiro bilhão de pessoas só foi atingido em 1804. Então, de todos esses anos da civilização humana, só em 1804 que a população chegou em 1 bilhão. Depois disso, levou 123 anos para poder duplicar, né, chegar nos 2 bilhões. Em 1927, 47 anos depois, duplicou mais uma vez, chegou em 4 bilhões. E é estimado que daqui a mais 50 anos a população vai dobrar novamente, né, e chegar nos 8 bilhões em 2024. O crescimento populacional humano vai ser motivo de preocupação e não é de hoje. Em 1766, Thomas Malthus, que era um demógrafo e economista, ele se preocupou porque ele teorizou que o crescimento populacional ia se dar em progressão geométrica. Já a nossa produção de alimentos iria se dar em progressão aritmética, ou seja, as pessoas iriam aumentar em tipo 1, 2, 4, 8, 16, 32, ia sempre se duplicar, né? Já a produção de alimento ia ser muito mais lenta, ia ser 1, 2, 3 e por aí vai. Só que o que acontece é que ele não considerou que o progresso científico iria permitir uma maior produção de alimento nesse mesmo período. Então a gente viu nas aulas de biotecnologia que atualmente existe tecnologia capaz de melhorar o rendimento na agricultura devido ao melhoramento genético, devido aos transgênicos. Então tudo isso favorece uma maior qualidade na agricultura, fazendo com que a quantidade de alimento produzido seja melhor e maior, conseguindo atingir, né, esses números que proporciona que tenhamos alimento para todas as pessoas do nosso planeta, ok? Então ele foi muito criticado no tempo dele porque não levou em consideração alguns fatores, mas só que hoje em dia foi mostrado que ele estava errado. A principal crítica a Malthus e aos seus seguidores mais modernos, os neomalthusianos, né, ainda tem gente que acredita que isso pode acontecer, é a visão simplista de que a pobreza e a fome no planeta decorrem apenas do crescimento populacional e não da má distribuição das riquezas. Além disso, uma corrente de pensamento defende exatamente o contrário, que a superpopulação é consequência da pobreza, da falta de informação e de melhores condições de vida, né? Então, tem sempre aqueles teóricos que eles tentam explicar, prever o que vai acontecer, né? E no caso do Thomas Malthus, ele não levou em consideração a questão de que o que torna as pessoas pobres é a má distribuição de renda. E essa má distribuição de renda é o que faz com que as pessoas passem fome. E não passar fome porque não tem alimento, né? Ela não tem alimento porque ela é pobre, vamos dizer assim. O que é uma espécie biológica? Desde a infância, desenvolvemos um conceito informal de espécie. Então, quando a gente é criança, a gente vê um animal e já sabe que é um cavalo, que é um gato, certo? A gente aprende dessa maneira. Mas se a gente pergunta para uma pessoa o que é uma espécie, né, é mais difícil você nomear, descrever o que é uma espécie biológica. Até o próprio Charles Darwin,
quando ele estava fazendo a viagem dele, que ele escreveu o famoso livro da origem das espécies, foi perguntado o que seria uma espécie. Ele respondeu dessa maneira, né? Que mesmo não sabendo o que seria uma espécie, ele, tendo a definição correta de uma espécie, que satisfazesse plenamente os naturalistas, todos eles tinham certa noção do que seria dizer, do que se queria dizer quando se falava em espécie. Ou seja, ele basicamente diz assim: eu não sei explicar o que é uma espécie, mas todos nós aqui temos noção do que é uma. Foi basicamente isso que ele quis dizer, certo? A resposta do Darwin, ela ainda é válida, só que hoje em dia a gente tem uma noção mais, temos uma noção mais avançada do que seria essa espécie. Ó. Até hoje não se tem uma definição satisfatória para o conceito de espécie biológica. Alguns chegam a questionar se realmente existem espécies na natureza. Nesse mundo de questionamento, dá para questionar até se existem espécies. Ou se elas não seriam apenas invenções arbitrárias dos biólogos em sua desafiadora tarefa de conceituar e organizar o conhecimento. De fato, as espécies biológicas existem sim, certo? Inúmeras espécies que descendem de outras. A maioria dos estudiosos, entretanto, admite que o conceito de espécie é importante para a biologia. O que ainda não se conseguiu foi elaborar um conceito realmente operacional que permita distinguir inequivocadamente cada uma das espécies biológicas. Por exemplo, é muito difícil para uma pessoa perceber a diferença que existe entre um cavalo e uma mula, ou entre um cavalo e um jumento, né? É meio difícil, porque são animais muito parecidos. Para alguns pesquisadores, não existe diferença nenhuma entre um cachorro e um lobo, por exemplo, porque eles são fisiologicamente, anatomicamente muito semelhantes, inclusive no próprio DNA. O conceito de espécie ganhou destaque a partir dos trabalhos do botânico sueco Linneu. Ele lançou as bases modernas da classificação biológica na primeira edição do seu livro. Então, o que foi que ele fez? Ele assumiu que espécie é uma categoria mais básica da classificação, conceituando-a como um grupo de indivíduos com grandes semelhanças estruturais e fisiológicas. Então, para o Linneu, para você ser uma espécie, para um organismo fazer parte de uma espécie, ele só deveria ser parecido. Então, provavelmente para ele, cavalo e jumento seriam o mesmo animal, porque é muito semelhante, certo? Lebre e coelho seria o mesmo organismo. Cachorro e lobo, a mesma coisa. Só que, décadas mais na frente, dois eminentes biólogos e divulgadores da teoria evolucionista, né, que é o Theodorus Dos-Barraskin e Ernest Mayr, eles propuseram a definição que é mais aceita, a de espécie biológica, que era mais ou menos assim: espécies são grupos de populações naturais que cruzam entre si e que estão reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. O que é que eles queriam dizer? Que uma espécie é um grupo de organismos que eles conseguem cruzar entre si e gerar descendentes. E é uma definição muito válida e muito inteligente, porque você não consegue cruzar um leão com uma girafa, por exemplo. Até consegue cruzar, vamos dizer. Só que não vai gerar nenhum organismo. Não é possível cruzar um porco com a cabra, ou um ser humano com um tigre. Não vai dar nada. Não vai nascer organismo. Porque só quem gera descendentes férteis, né? E também tem que ter isso. Tem que gerar um descendente que consiga se reproduzir e gerar outro organismo que também seja fértil. Isso aí é o conceito de espécie. Aí vocês podem até falar, mas tem o caso do jumento, do jumento não, da mula, que ela é formada pelo cruzamento de um cavalo com o jumento, sai uma mula. A mula, ela é estéril. Existem alguns casos raros em que a mula consegue cruzar e gerar descendentes, mas são casos isolados. A mesma coisa é o ligre, né, que é a mistura do leão com o tigre. Eles conseguem cruzar e nasce um descendente. Por que isso é possível? Porque eles são muito próximos geneticamente, né, e evolutivamente. Só que o ligre, ele é um felino que ele é também estéril. E quando ele não é estéril, o organismo que ele gera, ele é estéril. Então não consegue ser uma espécie. Da mesma maneira que se você um humano cruzasse com um macaco, não ia dar nada, né? Um macaco diga assim, né? Já que todos nós somos macacos, mas
você cruzasse um ser humano com um chimpanzé ou um gorila, muito provavelmente não iria seja a humana ou a fêmea daquele primata não vai gerar nenhum organismo, porque são espécies totalmente diferentes. A quantidade de cromossomos é diferente, o organismo é diferente, então não é possível. Voltando aqui, né? Então essa definição foi muito bem aceita e até hoje em dia ela é usada. Observe que o conceito biológico de espécie não menciona a semelhança estrutural dos indivíduos, certo? Então, diferente do que Linneu propôs, aqui já nessa definição já não leva em consideração se os organismos são semelhantes ou não, mas vai usar em consideração a capacidade de cruzar com indivíduos da mesma espécie e gerar descendentes, mesmo que pertençam a populações geograficamente separadas, certo? Então, às vezes você tem um organismo que, por exemplo, aqui no Brasil você vai ter uma espécie de cachorro que pode cruzar com outra espécie de cachorro lá na Itália e vai gerar descendentes férteis. Por quê? Mesmo sendo isolados de um local para outro, nunca se viram, porque eles fazem parte da mesma espécie. Os membros de uma espécie são capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis, se puderem se reunir em condições naturais. O conceito biológico de espécie tem limitações. Primeiro, ele não se aplica a espécies sem reprodução sexuada. Então aqui é uma das dificuldades que essa definição ela tem. Ela não vai levar em consideração as espécies com reprodução assexuada, como é o caso das bactérias e as arqueias. Então como é que fica? Se elas geram descendentes férteis, né? A gente viu, e você já deve ter visto, que as bactérias elas se reproduzem simplesmente por fissão binária. Elas se dividem e geram um clone delas mesmas, né? E uma outra dificuldade é que esse conceito é pouco operacional. É difícil testar se os membros de duas supostas espécies cruzam ou não entre si em condições naturais. Então, por exemplo, os cruzamentos em cativeiro. O cruzamento em cativeiro não é uma situação normal. É uma situação que você reuniu dois organismos ou mais que nunca se viram. Então, a partir disso aí você pode gerar aqueles descendentes, aqueles organismos que eu falei, como é o caso do leão com o tigre, coisa que nunca iria acontecer na natureza, né? Já que o leão ele é nativo da África e o tigre ele é um felino que é nativo da Ásia. Então, eles nunca se encontrariam em condições naturais. Na prática, os biólogos continuam a utilizar como critério de classificação diversas características cuidadosamente escolhidas entre aspectos morfológicos, fisiológicos, bioquímicos e genéticos. Então, a maneira mais aceita de você dizer se um organismo faz parte de uma espécie é você analisar a genética dele, né? Você faz igual um teste de DNA, de paternidade. Você verifica se o DNA é idêntico. Se o DNA for muito semelhante, então provavelmente aquele organismo faz parte daquela espécie. A ideia é que, ao longo do processo evolutivo, cada espécie desenvolveu características típicas que não foram compartilhadas com outras espécies devido ao isolamento reprodutivo. Portanto, novidades evolutivas surgidas em cada espécie decorrentes do isolamento permaneceram como exclusividades da espécie. Assim, a escolha de características realmente exclusivas é relevante e é o que torna a classificação mais adequada. Ou seja, algumas características elas vão surgindo ao longo da evolução. Então são novidades que faz com que você diferencie uma espécie de outra, ok? Um nome para cada espécie. Então vamos ver agora aqui como é que funciona a nomenclatura científica. Há mais de 3 séculos, Linneu elaborou um sistema revolucionário de denominação para as espécies, que é a nomenclatura binominal, que basicamente funciona assim. Todo organismo tem 2 nomes. Por exemplo, aqui, canes familiares. O primeiro nome, que vem com a letra maiúscula, é o gênero. Esse gênero é como se fosse você ter um grupo de organismos que são parecidos. Por exemplo, o gênero Canis é um gênero que compõe cachorros, lobos, acho que é raposa não, mas vários organismos que são muito parecidos, né? E familiares, que vem depois com letra minúscula, é o nome da espécie.
Então, canes familiares é o cachorro que a gente conhece. Equus cabalus é o cavalo que a gente conhece. Então, equus vai ser o gênero, cabalus vai ser o nome. Então, você vai ter vários organismos. Por exemplo, canes familiares é o cachorro. Canis lupus vai ser o lobo, certo? Por exemplo, aqui o coiote, Canis latrans. O coiote é muito semelhante a um cachorro e também a um lobo. Então, Canis vai ser um nome comum a todos os organismos que são semelhantes. É interessante porque o nome científico sempre vai vir em latim, Homo sapiens, certo? Sempre vem em latim e vai sempre vir ou grifado ou então tem que vir em itálico para poder, em qualquer lugar que você ver aquele nome, você já saber de qual é o organismo que você está se referindo. É uma linguagem universal. Prosseguindo. A primeira palavra do nome científico se refere ao gênero, como eu já falei, que reúne espécies com características semelhantes. A segunda é o nome da espécie. Por exemplo, o nome científico do lobo é Canis lupus, do coiote, Canis latras, ou seja, pertence ao gênero Canis. Além de uniformizar a grafia, o nome científico fornece informações sobre a semelhança de uma espécie com outras. Então, a gente percebe que aqui o lobo é muito semelhante com o coiote. Na figura A temos um lobo, na figura B temos um coiote. São muito parecidos, pertencem ao mesmo gênero, mas são espécies diferentes. O conceito de população consta de duas espécies distintas, uma de pássaros e outra de ratos. Elas estão encontradas em ilhas de um arquipélago. Então, os pássaros capazes de voar, eles conseguem revezar entre as ilhas, mas os ratos, eles permanecem presos em cada ilha. Então, são ilhas diferentes com as mesmas espécies. Então, ao longo do tempo, você vai ter organismos que eles não conseguem se encontrar, né? Como é o caso dos ratos. Então, você vai ter populações diferentes de ratos. Isso é o que é chamado de população biológica. Então, a população é basicamente o conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem em determinada área e que podem cruzar entre si de forma natural. Então, você tem embaixo de uma pedra, de repente você tem uma população de insetos. Lá mais na frente tem outra pedra, vai ter da mesma espécie de insetos, mas estão em outro local, então é outra população, ok? Aplicando esse critério à espécie humana, pode-se dizer que a humanidade constitui uma única população biológica que se distribui pelos diversos continentes do planeta. As migrações facilitadas principalmente pela navegação, pela revolução dos transportes e nas comunicações, transformaram a humanidade em uma verdadeira aldeia global. Então, como o ser humano entra em contato com todos os outros, basicamente a gente tem uma única população. Quando a gente fala em população de uma cidade, era para ter um outro nome, não de população, porque fazemos parte de um mesmo grupo. Então, entendido que é população, passando adiante. Densidade populacional. A densidade populacional é definida como a relação entre o número de indivíduos da espécie e a área, ou o volume, se for em ambiente aquático. Então, por exemplo, vamos supor que aqui no Juazeiro a gente possui 200 mil habitantes. E o espaço do Juazeiro, o espaço físico da cidade, é de 400 quilômetros quadrados. Então você faz a divisão, o número de habitantes, daquela cidade, 200 mil dividido por 400 metros quadrados, 400 quilômetros quadrados. Então, dessa divisão você vai ter a densidade, ou seja, quantos habitantes que moram em 1 quilômetro. É dessa forma que é feita. A gente vai ver mais alguns exemplos. Na população humana, o estudo estatístico do tamanho da populacional e de sua composição, idade, sexo, é chamado de demografia. Então, a demografia não é a escrita do demônio. Demografia é o estudo das populações humanas, certo? A densidade de uma subpopulação aqui que eles falam, é a população de um determinado local, já que a gente tem uma única população no planeta, subpopulação vai ser de uma cidade, de um estado, ok?
ela vai ser denominada de densidade demográfica e vai ser calculada com base em levantamentos periódicos conhecidos como censos demográficos. Aqui no Brasil, quem faz esses censos, esses levantamentos da população, das suas características, é o IBGE. No censo de 1990, foi estimado que a população brasileira é de aproximadamente 150 milhões de pessoas, distribuída pelos 8,5 milhões de quilômetros quadrados da superfície do território nacional. Assim, a densidade demográfica do Brasil, em 90, é de aproximadamente 17,6 habitantes por quilômetros quadrados. É aquilo que eu estava falando. Então, como é que você tem essa densidade? Como é que chegou nesse número aqui de 17,6? Foi dividido a quantidade de indivíduos, que no caso de 90 era de... Onde é que tem aqui? É de 150 milhões de pessoas e foi dividido pelo tamanho do nosso território e chegou nesse número de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, para cada quilômetro você vai ter 17 habitantes se você fosse distribuir de maneira uniforme, né? Mas a gente sabe que não é assim. Existem cidades que são superpopulosas e a zona rural que é menos habitada. Já em 2000, o censo mostrou que a população brasileira tinha aumentado para 169 milhões de pessoas. Então, a densidade demográfica dessa maneira também cresceu. Passou agora para 19,8. Em 2006, a população era de 186 milhões. Né? E em 2010, de 190 milhões. Então, tudo isso faz com que a densidade demográfica aumente. Ó. Em 2010, com os 190 milhões de habitantes, a densidade demográfica passou para 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, cada tempo que vai passando, você vai tendo mais pessoas e a densidade demográfica também aumenta. Em outras palavras, na área hipotética de 1 km quadrado, em que havia aproximadamente 20 pessoas, em 2000 passaram a viver 2 pessoas a mais, né? No caso em 2010. Então você tem aqui nessas duas imagens a diferença dos grandes centros populacionais, muita gente aglomerada, e na zona rural, bem menos gente, certo? Bem, pessoal, então é basicamente isso por hoje. Eu agradeço. Então, muito obrigado e até a próxima aula.